Olá, meu irmão, minha irmã, boa noite, tudo bem com vocês? Que a paz do Senhor seja abundante sobre a tua casa nessa noite, que a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração. Que o Senhor nos abençoe com o estudo da sua palavra, que Ele fale ao nosso coração. Que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Deus te livre do mal. Amado irmão, eu gostaria de trabalhar nesta noite o seguinte tema: que Deus os homens estão seguindo. Esta é a minha ideia. Que Deus os homens estão seguindo. E o texto que quero servir de base para a nossa meditação se encontra no primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículos 16 e 40. Eu peço a gentileza que o irmão abra a sua Bíblia. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 16 a 40, mas nós vamos ler todo o texto agora. Vamos ler os primeiros versículos apenas, tá? Diz assim a palavra do Senhor. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe o anunciou. E foi Acabe ter com Elias, Acabe, rei de Israel, reino do norte. E foi ter com o profeta Elias. Vendo, disse-lhe: És tu, ó perturbador de Israel? Respondeu Elias ao rei: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os Baalins. Agora, pois, manda juntar a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem na mesa de Jezabel. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Aí notem, observem o finalzinho do versículo 21. Porém, o povo nada lhe respondeu. Intrigante, preocupante. Oremos. Ó Deus, bendito, louvado seja o teu santo e excelso maravilhoso nome. Perdoa, Senhor, nossos pecados. Confessamos a nossa pequenez, a nossa limitação e a nossa dependência do Senhor. Tem misericórdia, Senhor, e abençoa o teu povo. Fala o coração do teu povo através da tua palavra. É a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Amados, eu quero tratar um pouco sobre esse momento da história do povo de Deus no Antigo Testamento. A época em que o reino do norte ainda existia, ainda prevalecia. Mas os seus reis, sucessivamente, foram reis maus que fizeram o povo do Senhor pecar. E entre eles Acabe se destaca, porque ele levou o povo de Deus a deixar o Senhor e ele implantou o culto idólatra a Baal no reino de Israel, entre o povo do Senhor, levando o povo a se desviar do Senhor. E Deus levanta, como sempre o faz, Deus levanta os seus servos, os seus instrumentos, para falar com autoridade e justiça e repreensão da parte de Deus para o seu povo se arrepender dos pecados e voltar ao Senhor, denunciando o pecado, denunciando a idolatria e chamando o povo ao arrependimento. É isso que nós encontramos aqui nessa passagem, nesse texto. Quero explorar algumas lições para a nossa edificação nessa noite. Era um momento difícil para Israel, um momento triste demais, muito triste, por causa da tremenda idolatria que prevalecia em meio ao povo de Deus. E nesse momento de absoluta crise espiritual, crise moral,
crise política, Deus levanta um homem de Deus chamado Elias, o teu servo, para falar à nação. Como nós precisamos de homens de Deus que falem nesse tempo de hoje a seu povo, para se preparar para os momentos que nós vivemos, estar firmes na palavra dos mandamentos e na aliança do Senhor e não abandonar o Senhor. Da mesma maneira, assim Deus levantou Elias no seu tempo. Eu quero destacar nesse breve estudo de hoje 3 lições importantes. O profeta denuncia o pecado da nação. O profeta denuncia a fraqueza da nação. E, em terceiro e último lugar, o profeta exorta a nação, o povo, a se voltar para Deus. 3 partes importantes que quero destacar em nosso estudo de hoje. Em primeiro lugar, o profeta, ele denuncia o pecado da idolatria. É assim que Deus faz, através dos seus profetas, dos seus instrumentos, dos seus mensageiros. Ele confronta um pecado, ele confronta o pecado, ele denuncia o pecado, para que os homens se quebrantem, para que os homens reconheçam sua condição e se voltem para o Senhor. Foi assim que fez Elias, tá? Foi assim que fez Elias. Eu gostaria de voltar alguns textos antes, para entendermos a condição de Israel naquele momento tão crítico, tão crítico. Como eu disse anteriormente, houve uma sucessão de reis que fizeram o povo de Deus a pecar e deixar o Senhor. Então, peço que o irmão acompanhe na sua Bíblia. Volte um pouquinho, 1 Reis, capítulo 15, versículo 25, vai falar do mau reinado de Nadab, rei de Israel. Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel no ano 2º de Asa, rei de Judá, e reinou sobre Israel 2 anos. Fez o que era mal perante o Senhor, e andou nos caminhos de seu pai e no pecado com que seu pai fizera pecar a Israel. Ainda no capítulo 15, no final do capítulo, diz assim acerca de Baasa. No ano 3º de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aías, começou a reinar sobre todo o Israel em Tirza e reinou 24 anos. Fez o que era mal perante o Senhor e andou no caminho de Jeroboão e no seu pecado, o qual fizera Israel cometer. Outra seja, trazendo idolatria, implantando a idolatria no meio do povo. Ainda no capítulo 16, diz assim, o texto, versículo 23. No 31º ano de Asa, rei de Judá, Onri começou a reinar sobre Israel. A nosso destaque hoje é o reino do norte, é o reino de Israel, onde todos os reis foram maus perante o Senhor e fizeram o povo do Senhor pecar. Então, Onri começou a reinar sobre Israel e reinou 12 anos. Em Tirza reinou 6 anos. 6 anos. Depois ele edificou Samaria. Versículo 25 diz mais. Fez Onri o que era mal perante o Senhor. Esta foi a marca de todos os governantes, todos os reis do reino de norte. Todos eles fizeram o que era mal perante Deus e fizeram o povo do Senhor pecar. E Onri fez o que era mal perante o Senhor, e diz mais o texto, fez pior do que todos quantos foram antes dele. Versículo 26, andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, como também nos pecados com que este fizera pecar a Israel, irritando ao Senhor, Deus de Israel, com seus ídolos. É assim que descreve o autor sagrado, com aquele pecado, levando a nação à idolatria, irritando o Senhor. Aí nós entramos no versículo 29, que vai dar continuidade a isso agora com Acabe. Tá? Acabe, diz assim, versículo 29, Acabe, filho de Onri,
começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Como se fora coisa de somenos andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria, na capital do reino. Também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele, diz assim o nosso autor sagrado. Que triste, que terrível, um rei após outro, fazendo o que era mal perante o Senhor e levando o povo de Deus a cair, a deixar o Senhor, a adotar outros deuses, falsos deuses, os deuses daqueles povos ali ao redor e adorá-los. E assim fez Acabe também. Ele se casou com Jezabel, princesa dos Sidônios, né, da cidade de Sidom, e ela, como sacerdotisa de Baal, implantou em Israel o culto a Baal, trazendo seus profetas, suas centenas de profetas, para levantar no povo, ensinar ao povo a prática do culto a Baal. E o povo foi assimilando, o povo foi aceitando, e o povo foi deixando o Senhor. E começou a ceder, e assim trazendo irritação aos olhos do Senhor, meus irmãos, aos olhos do Senhor. A idolatria em Israel sempre começava na liderança, na casa real, na casa real. A idolatria era propagada, no caso, na época de Acabe, e ensinada pelos profetas de Baal, nos seus cultos. Geralmente os cultos a Baal envolvia a imoralidade, a prática de imoralidade. Baal era um deus muito popular na região de Canaã, entre os povos de Canaã, entre as etnias de Canaã. Todas elas adoravam a Baal, cada um da sua forma, cada um do seu jeito. É o deus chamado Deus da fertilidade. É o que eles consideravam o Deus que concediam as searas prósperas. Então eles adoravam e buscavam em Baal o bom resultado nas guerras e o bom resultado na agricultura, e assim eles adoravam, reconheciam em Baal um Deus idólatra, um Deus pagão, como sendo a fonte do bem. E os seus cultos eram cercados de idolatria, de moralidade e algumas vezes de sacrifícios de crianças. Que terrível! Era abominável diante de Deus o culto a Baal e a prática daqueles povos. E agora o povo de Israel, povo da aliança, o povo escolhido de Deus, estava sendo seduzido, deixou o Senhor e começou a adotar um culto pagão e um Deus pagão. Que triste, que terrível, que situação terrível. A idolatria se apresentava como resposta para as expectativas espirituais do povo, dividindo os pensamentos daquele povo entre Deus, entre o Senhor e em Baal. Estava mexendo no coração deles, dividindo o coração, os sentimentos deles em relação a quem servir. É por isso que Elias, o profeta, chama a atenção do povo. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, se é Baal, seguiu, e confrontou o povo naquele momento. Para quem Israel era o Senhor? Deus da aliança ou Baal? Que triste. Essa primeira questão, a situação era gravíssima. Era gravíssima. O povo de Deus estava numa situação caótica, triste, terrível. Abandonaram o Senhor, deixaram o Senhor e adoravam a Baal.
assim, e se deleitavam no culto idólatra. Assim, Elias é levantado por Deus, ele denuncia o pecado da idolatria e denuncia também a fraqueza daquele povo. A fraqueza. Não apenas a idolatria, não apenas o fato de Acabe ter trazido a Jezabel e trazido o culto a Baal, mas a questão maior foi o povo se deixar vencer, o povo ser seduzido e se deixar vencer por aquela divindade nova, mostrando a fraqueza espiritual e moral daquele povo. O mundo, com seus valores, com a sua religião, com a sua filosofia e costumes, sempre farão pressão sobre o povo de Deus em todas as épocas. Foi assim no passado, né? No passado, na história do povo de Deus em Canaã, como foi na história do cristianismo em todos os tempos. O mundo pressionando, seduzindo para afetar a fé do povo de Deus. Por isso, a igreja, o povo de Deus, precisa discernir, perceber as formas como o mundo se apresenta para distrair a sua fé, para afastá-lo das coisas do Senhor, como eles com suas armas tentam afastar o homem de Deus. A idolatria predominante ali em Israel conduzia o povo à apostasia, a abandonar o Senhor. Era tão forte o culto a Baal naquela situação, naquele contexto, naquela época, que as pessoas balançaram na fé e começaram a se afastar de Deus. Israel sofreu a influência de Acabe, Jezabel, e estava se afastando do Senhor e da sua palavra e da aliança. Amados, essa predisposição de Israel à idolatria faz parte da sua história no Antigo Testamento. Eu gostaria de dar alguns poucos exemplos aqui. No livro de Juízes, capítulo 2, aliás, todo o livro de Juízes é muito interessante sobre isso. Mostra os altos e baixos do povo quando ele tomou posse ali da terra da promessa. Então, altos e baixos espirituais, quando eles... altos quando estavam servindo a Deus e servindo e adorando o Senhor. E baixo quando eles se deixaram seduzir pelas nações, pela idolatria, e caíram debaixo da disciplina de Deus. Juízes 2:3 diz assim, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Então, desde o passado, já havia esse problema em Israel. Juízes 10:6 diz assim, tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor e serviram os Baalins e a Astarote e aos deuses da Síria e aos de Sidom, de Moabe, dos filhos de Amon e dos filisteus. Deixaram o Senhor e não o serviram. Então, é uma predisposição do ser humano, do homem, da sua fraqueza, se deixar levar pelo seu contexto, pela sua cultura vigente, pela moda, por aquilo que se apresenta no seu momento e abandona a sua fé firmada na aliança, nas promessas e no seu conhecimento de Deus. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 22, diz assim, responder-se-lhe-á, porque deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses e o adoraram e o serviram, por isso trouxe sobre eles todo este mal. 1 Reis, capítulo 9, versículo 9, diz assim, responder-se-á, porque deixaram o Senhor seu Deus, que tirou da terra do Egito e seus pais, e se apegaram a outros deuses, e os adoraram e os serviram, por isso o Senhor trouxe sobre eles todo este mal. Ou seja, a mão de Deus vinha sempre sobre o povo de Israel, em resposta à sua idolatria, à sua apostasia. Eles provocavam a ira de Deus. Deuteronômio, capítulo 32, 21, diz assim, os azelos me provocaram com aquilo que não é Deus. Com seus ídolos me provocaram a ira. Portanto, eu os provocareis a zelos com aquele que não é povo. Com louca nação os despertarei a ira. A ira. Segundo Crônicas 24 diz assim,
Ainda que o exército dos sírios viera com poucos homens, contudo o Senhor lhes permitiu vencer um exército muito numeroso dos judeus, porque estes deixaram o Senhor, Deus de seus pais. Assim executaram os sírios o juízo de Deus contra Joás. Ou seja, a idolatria do povo provocava a ira de Deus e o julgamento de Deus. E ele os entregava aos outros povos. Amados, o que nós somos e o que nós fazemos depende muito do que nós pensamos. Aí, questão. O que nós pensamos acerca de Deus? De Deus. Aí eu quero que você pense no seu coração. Você realmente o conhece de verdade? Você o conhece de verdade? Tem um relacionamento verdadeiro com o Senhor? Por meio de Jesus Cristo, seu Filho amado, que veio ao mundo para nos reconciliar com o Pai e nos apresentar o Pai. Amado, você já teve esse encontro com Deus por meio de Jesus? É este o Deus que você serve? É o Deus que se apresentou na pessoa do seu Filho encarnado, na sua plenitude. O Pai envia o Filho e o Filho obedece o Pai, o Filho glorifica o Pai e o Filho revela o Pai. Você já teve um encontro com Deus na pessoa do Senhor Jesus? Amado, é para você pensar. Esse é o Deus que você serve realmente? Havia um problema lá em Israel. Havia um problema, eles estavam se deixando o Senhor. Isaías capítulo 46, versículo 5, tem uma expressão muito interessante. O profeta diz assim, Deus fala através do profeta, a quem me comparareis para que eu lhe seja igual? E que coisa semelhante confrontareis comigo? Essa expressão, encontramos muito ali no livro de Isaías. É o Senhor confrontando o povo, a sua idolatria, a sua apostasia. Vocês estão me servindo, vocês estão me comparando às outras divindades. Ele chama a atenção do povo. A nossa terceira lição, ou seja, aqui baseado em Isaías, né? 1 Reis 18, ele diz assim, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Estava na hora de tomar uma decisão. O profeta, em nome de Deus, chama o povo a tomar uma decisão. A não ficar em cima do muro. Mas em cima do muro não era neutro não, porque eles eram idólatras. Idólatras, tinham deixado o Senhor. Estavam servindo outro Deus, abandonaram o Senhor. Aí o Senhor chama através do profeta Elias, confronta o coração deles para que voltem para Deus, voltem para o Senhor. Que coisa interessante, amados, nesses dias tão difíceis que nós estamos vivendo, em que estamos com a dificuldade do encontro da povo de Deus, há mais de anos já, sem podermos congregar, participar. É um desafio para o povo do Senhor preservar a sua fé, a sua fidelidade no seu Deus. Manter-se fiéis ao Senhor, independente da circunstância, do que estamos enfrentando. E é uma grande pandemia, mortes o tempo todo, e temos que enfrentar isso e aguardar a coisa passar, a situação passar. E manter a firmeza, manter o equilíbrio emocional, equilíbrio mental e espiritual. E não deixar o Senhor, e não perder o entusiasmo da fé e a vontade de servir o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Por isso a palavra de Elias é pertinente. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, sirva a Deus. Não sirva o mundo e seus deuses e seus prazeres. Não se renda ao momento, enfraquecendo, vacilando, tropeçando, não se deixe vencer. É a palavra de Elias, é a palavra de Deus, é a palavra profética. O profeta exorta o povo a voltar ao Senhor. Se o Senhor é Deus, seguiu, e Ele é Deus, então siga. E não Baal. O profeta, então, leva o povo a escolher, naquele momento, a quem seguir. O povo de Deus precisa ter convicção da sua fé em Deus, a qual deve conduzi-lo a uma vida de obediência, uma vida de renúncia e uma vida de compromisso com o Senhor, independente de qualquer circunstância, de adversidade, de tribulação como a que estamos passando, permanecer firme, corajoso, intrépido,
perseverante, fiel ao Senhor. O povo de Deus precisa assumir com coragem diante do mundo a sua fé individual, a sua fé como comunidade cristã. Nós cremos no Senhor, nós servimos ao Senhor e nós esperamos no Senhor dia após dia. Ah, que desafio, amados irmãos, que desafio nós confessarmos o Deus único, o Deus de Israel, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus revelado na pessoa do seu Filho amado, Jesus Cristo. Deuteronômio capítulo 4, versículo 35, diz assim, olha, a ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus, nenhum outro há, senão Ele. Deuteronômio capítulo 4, versículo 39. Por isso, hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra, nenhum outro há. Que versículo tremendo. Marque na sua Bíblia esse versículo. Olha, vou repetir, hein? Deuteronômio 4:39. Por isso, hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus. Em cima no céu e embaixo na terra, nenhum outro há. 1 Reis 8:60 diz assim, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro Deus. Esses Baal e todas essas divindades, não só de Canaã, mas da Mesopotâmia, do Egito, da Grécia, de Roma, de todos os povos, são ídolos, inexistem. Só existe um Deus único e verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Não há outro Deus. É um Deus tremendo. Amém? Você crê nisso? Diga amém. Não há outro Deus. Um salmo que nós conhecemos e amamos é o Salmo 100, versículo 3, diz assim, sabei que o Senhor é Deus. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Louvado seja Deus. Só há um Deus, é o nosso Senhor. Ele é o nosso Deus. Quem nos fez? Somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Mas, amado, veja o que diz o Senhor Jesus Cristo aos seus discípulos. Olha, Mateus capítulo 10, versículo 32 e 33, Jesus disse, portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Quem confessa Jesus, não apenas de boca, mas de seu coração e com fé e firmeza e convicção, quem confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o Senhor Jesus vai nos apresentar e vai nos colocar diante do Pai que está nos céus. Mas aquele que nega Cristo, que nega Jesus como Senhor e Salvador, que nega a palavra, que nega o Senhor, diz a palavra, ele também o negará diante de Deus, o Pai, que está nos céus. João capítulo 17, Jesus diz algo muito importante sobre isso. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. É o resumo do Evangelho. É a oração sacerdotal de Jesus. Está falando coisas tremendas e profundas sobre a salvação, sobre a vida eterna. E ele resume nisto. Em que consiste a vida eterna? Em que o homem conheça a Deus e a seu Filho Jesus Cristo. João capítulo 17, versículo 3. Judas também,
E assim que na sua doxologia ele fala: ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império, soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso. Ou seja, o conhecimento de Deus verdadeiro vem através de Jesus. Confesse, declare, siga esse Deus, siga o Senhor Jesus Cristo. Assim, amados, o profeta desafia, diante disso, desafia o povo e desafia os profetas de Baal. O versículo lá em 1 Reis 18, né, vai dizer o seguinte, do 22 até o 40, então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-lhes, pois, 2 novilhos, escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo-os em pedaços, o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Ele está testando, provando, desafiando os profetas de Baal. Então invocai o vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é o que é Deus. Que coisa tremenda. Essa coragem de Elias vem de Deus. Vem de Deus. Deus moveu ele a criar aquela situação. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. E os versículos seguintes vão contar essa história. Os profetas de Baal construíram o altar e começaram a invocar o nome de Baal para o fogo vir sobre o altar, que eles assim o fizeram. E não veio. Não veio. Insistiram, se cortaram. Não veio. Claro que não. Baal não existe. Baal não existe. Nenhum outro Deus existe. Não é verdadeiro, é falso. Claro. Aí Elias, na sequência, ele restaura o altar, ele coloca o altar, ele prepara o altar, coloca água ao redor sobre o altar e ele invoca o nome do Senhor. E ele invoca o nome do Senhor e assim, no devido tempo, ele ora ao Senhor, pedindo para que Deus atenda a sua oração, para que Deus visite, para que Deus responda a sua oração e para que o povo saiba que só o Senhor é Deus. Então, eu quero destacar apenas o versículo 37. A oração de Elias, versículo 37, ele fala: responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. E orou assim: ó Deus, ouça esta oração, e para que esse povo saiba que o Senhor é Deus. Aí no versículo 38, então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, olha só o 39, o que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Jesus Cristo. Que coisa tremenda. É o poder de Deus manifesto. Claro, o poder do Deus de Israel. O Deus que tirou o povo com poder lá do Egito, com as pragas, manifestando sua glória, seu domínio sobre a criação. O Deus que conduziu aquele povo no deserto. O Deus que conduziu com a nuvem, com a coluna de fogo, que atravessaram o Mar Vermelho. Eles tinham uma história. O povo tinha uma história. Sabia o que era o seu Deus? O Deus da aliança, o Deus todo-poderoso, o Deus que escolheu aquela nação, que eles abandonaram, que eles deixaram. Meu Deus! E agora, pela sua misericórdia e graça, o Senhor interveio através do profeta Elias e fez mais um milagre, mais uma intervenção extraordinária, vindo fogo do céu, no meio da nação, mas uma nação apóstata, uma nação que não merecia, uma nação indigna. Mas o Senhor manifestou sua glória através de um milagre mais uma vez, e eles viram essa manifestação extraordinária de Deus.
Aí eles se prostram. Como é interessante isso, né? Os homens se prostram diante dos milagres, dos portentos do Senhor, dos atos extraordinários de Deus. É assim que é o coração humano. Pelo menos naquele momento, eles se dobram e reconhecem, só o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. E depois dessa confissão da parte do povo, Elias lançou os profetas de Baal, e assim, e todos eles foram levados ao ribeiro de Quizon e foram mortos ali. Foi a vitória do povo do Senhor sobre um momento de idolatria absoluta da nação, de trevas profundas, lidando com as coisas do mal, com as trevas espirituais, com o abandono, com a frieza, provocando a ira de Deus. Aí o Senhor manifesta a sua glória e seu poder, e o povo se dobra diante do Senhor. Que coisa tremenda. Quando o Senhor Jesus ressurreto, apareceu aos discípulos, depois se apresentou aos discípulos de uma forma extraordinária. Jesus ressuscitou. Entre eles faltava um discípulo, Tomé. E quando contaram a ele posteriormente que o Senhor Jesus aparecera e estivera com eles, o Senhor da glória, o Senhor Todo-Poderoso, que ele testemunhara os milagres, os feitos do Senhor, mas não creu na palavra, não creu no que o próprio Jesus havia falado sobre o fato da ressurreição, que ele ia ressuscitar. Tomé incrédulo, não creu nem no testemunho dos seus companheiros, discípulos. Jesus, da sua misericórdia, se apresenta novamente, 8 dias depois, e Tomé entre eles. E Jesus manifesta a sua pessoa, sua glória, corpo ressurreto, vitorioso, e mostra a eles os pés, as mãos e as feridas. Aí Tomé se prostra diante dele. Senhor meu e Deus meu. E Jesus assim repreende aqueles porque vistes, crestes. Às vezes os homens estão à procura de coisas para ver, experiências para ter convicção da fé, experiências e ver. E não vivemos pela fé. Ó povo de Deus, creia no Senhor, creia no Deus da palavra, creia na força da palavra, do Deus revelado em Cristo Jesus, o Deus extraordinário, o Deus da graça, o Deus criador dos céus e da terra, sustentador do universo e de todos nós. Creia pela fé, não fique esperando acontecer algo na tua vida para você reagir, para você se entregar, para você consagrar. Creia no Senhor e sirva-o de todo o teu coração, dedique sua vida a Ele, consagre seus dons, seus talentos, na sua totalidade, a sua inteligência, a sua vida, o seu tempo ao Senhor. Viva pela fé, meu irmão. Como Israel estava longe de Deus, afastado do Senhor, seduzidos por Baal, como muitos hoje estão seduzidos pelo mundo, pelos prazeres do mundo, pelo que o mundo oferece, riqueza, sucesso, e por si mesmo, é o ego como um Deus, onde as pessoas fazem só o que o seu coração manda, só o que o seu coração decide, servindo a si mesmo, e a religião, a própria igreja, é usada apenas como instrumento, quando ela interessa, como é conveniente a igreja, a religião e a fé cristã. E quando não é, abandona. Quantos estão abandonando agora a igreja e as coisas de Deus porque não responde mais, não satisfaz a sua necessidade imediata? São pessoas que estão aqui enganadas entre nós, no seu coração divididas, e não conheceram o Deus de Israel, o Deus da providência, o Deus Todo-Poderoso. Ó povo do Senhor, como Elias confrontou o povo naquele momento a se voltar novamente ao Senhor e tomar posição. Se o Senhor é Deus, sigam-o e não a Baal. Que assim seja nesta noite. Que o Senhor mova o seu coração para servir ao Senhor, para confessar ao Senhor, para seguir ao Senhor e dizer não ao mundo e aos deuses deste mundo, amado irmão. Amém? Olha, esse texto é tremendo. Quantas questões preciosas temos aqui para a nossa vida espiritual. O profeta, ele denunciou o pecado da idolatria. O pecado da idolatria está mais presente na sociedade e nas nossas vidas do que a gente imagina, mais do que nós imaginamos. O pecado da idolatria,
Quando as coisas seduzem, nos afastam de Deus, do amor a Deus em primeiro lugar, qualquer coisa, não precisa ser um ídolo falso de barro ou de mármore ou de bronze, mas qualquer coisa nesta vida, hábitos e vícios e outras coisas que nos afastam de Deus, se colocam em primeiro lugar, pode se tornar um instrumento de idolatria e nos afastar do Senhor. O profeta então denuncia o pecado da idolatria. O profeta denunciou a fraqueza da nação, dizendo: até quando cocheareis? Ficareis divididos. É uma reflexão para nós. Até quando estaremos divididos? Que você e eu, que nós não estejamos jamais divididos em nosso coração. Jamais estejamos divididos em nosso coração. Temos plena convicção da nossa fé e do nosso Deus. E finalmente o profeta, ele exorta o povo a se voltar para o Senhor. Se o Senhor é Deus, seguiu. Então, é um chamado interessante, né, para a igreja brasileira, para o povo do Senhor. Se o Senhor é Deus, volte para o Senhor. Os homens ficam criando religiões convenientes aos seus interesses e suas necessidades e seus estilos de vida. Muitos que se dizem cristãos, com nome cristão, com jargões cristãos, com músicas cristãs e não são cristãos. De verdade, são religiões humanas, criadas por homens para satisfazer os desejos humanos, os sentimentos humanos, as necessidades humanas, e não a glória de Deus, a vontade de Deus e a palavra de Deus como referência fundamental na fé, na convicção, na segurança das pessoas e dos fiéis. Quantas falsas religiões, baalins criados. O povo é exortado a se voltar ao Senhor, a verdadeira religião, a verdadeira fé no Deus da aliança, no Deus de Israel. Concluindo, meus irmãos, algumas aplicações nessa nossa meditação. Primeiro, precisamos reconhecer os perigos da idolatria e da apostasia. O que é apostasia? É abandono da fé, é se desviar da fé. Muitos estão apostatando hoje. O povo de Deus deve discernir as formas como o mundo se apresenta para desviar a sua fé. Então, ter sensibilidade, percepção, vigiar e orar. Segundo lugar, precisamos resistir diante da pressão do mundo. O mundo, com seus valores, com as suas religiões, com a sua filosofia, seus costumes, sempre farão pressão sobre a igreja, sobre o povo do Senhor. Temos que resistir, meu irmão. E, finalmente, precisamos assumir com coragem a nossa fé em Deus. Coragem. O povo precisa ter convicção. Sou crente em Jesus Cristo. Sou crente em Jesus Cristo, Senhor da minha vida. Nós somos crentes no Senhor. Então, viva de acordo com esta fé. Isso no Senhor, um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo, obedecendo a sua palavra, amando, servindo ao Senhor, pregando o Evangelho, como um verdadeiro discípulo de Jesus fiel. Não se esconda, não. É a hora do povo de Deus dizer quem é, quem somos, na verdade, né? O povo precisa assumir com coragem diante do mundo a sua fé em Deus. Apenas 2 versículos para finalizar. 1 Timóteo 2,5 diz assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Nós só temos um Deus, o Senhor nosso Deus, Deus de Israel, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Deus revelado no seu Filho Jesus. Então nós só temos um mediador, que é Jesus Cristo. Nenhum outro mediador. Não há outros mediadores. Não precisamos de outros mediadores. Só Jesus. Aí a última passagem. João 14, 6-9. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai.
Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. É assim que nós conhecemos a Deus. Esse é o Deus das Escrituras, é o Deus revelado. Esse é o Deus que você serve, é o Pai, que o Filho veio nos trazer de volta o caminho da reconciliação com o nosso Pai eterno. Ó, amado irmão, que essa mensagem fique no teu coração. A palavra de Elias, aquela nação que estava vacilando diante da idolatria, era: se voltar ao Senhor, se o Senhor é Deus, sigam. Que esta palavra toque no nosso coração. Não sejamos tomados pelas dificuldades da vida e do tempo que vivemos aí, e se aproveitar, né, desta situação aí para abandonar o Senhor. Não, Deus está testando os fiéis de verdade, aqueles que realmente conhecem o Senhor. Não está vendo, como naquela ocasião, altares de Baal, e nem está vendo perseguição, como em outras situações concretas. Mas está vendo uma pandemia, está vendo afastamento social, fechamento das igrejas temporariamente, pelo menos os templos, né? Os templos. Não se aproveite dessa situação. Pelo contrário, é no meio da crise que você se mostra como cristão, como filho de Deus, aquele que declara: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E esse Senhor é o meu Deus. É o meu Deus. Declare isso no teu coração, meu irmão, e siga em frente. E vá adiante, confiante nesse Deus da palavra, nas promessas de Deus, nos atos de Deus que estão acontecendo, na consolação da história, que conforme o plano de Deus está acontecendo. Então declare sua fé em Deus, corajosamente, intrepidamente, amado irmão, e que Ele fortaleça assim o teu coração e a tua fé cada vez mais. Só o Senhor é Deus, e Ele é Deus. Ele é soberano sobre todas as coisas. A Ele toda a glória, a Ele toda a honra, a Ele todo o louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Deus abençoe, amado. Muito obrigado pela sua companhia nesta noite. Que a palavra do Senhor tenha falado ao teu coração. E se assim o fez, eu peço, compartilhe esta mensagem com outras pessoas, amigos, parentes, pessoas do seu convívio cristão, que compartilhem para serem abençoados e edificados no Senhor. E eu convido você também a ser edificado com outras mensagens que estão no canal da Quarta Igreja, no YouTube, no canal do YouTube na Quarta Igreja. Nós temos os cultos de domingo ali gravados, nós temos os estudos de quarta-feira, os estudos do pastor Wellington na quinta-feira também, as aulas da escola dominical de todos os nossos professores, desde o berçário até os adultos, estão lá também. Olha, se inscreva lá, esteja conosco, edificando e crescendo na palavra do Senhor. Que Deus abençoe. Tenha uma noite tranquila, debaixo dos cuidados do Senhor, e uma semana vitoriosa em sua presença. Muito obrigado e fiquem com Deus.